Salve pessoal, boa noite. Aqui é o Roju, sou um homem negro não retinto, cisgênero, tenho 28 anos, tô com cabelo crespo cacheado, de tamanho médio, cor castanho escuro, tô vestindo uma blusa azul, atrás de mim tem uma parede neutra, também tem alguns nichos afixados em exposição que contém livros expostos e também alguns outros objetos, como porta-retratos e tudo mais. Estamos começando a nossa live. Estou aqui com minha xícara de chá, que vai nos acompanhar durante essa uma hora aí de conversa que a gente vai ter. E eu quero começar essa live fazendo um registro de memória, um ato político que eu aprendi com o meu orientador da graduação, que é o Gustavo Seferian, que busca trazer à tona marcos que se deram no dia em que está sendo citado em diferentes anos aí da nossa história de luta. E hoje fazem exatos 84 anos do assassinato de Leon Trotsky por um agente do stalinismo, cujo nome ele deve ser dito, né? Ramon Mercader. O Trotsky ele morreu em 21 de agosto de 1940, depois de levar uma picareta na sua cabeça. Ele protagonizou, junto com a oposição de esquerda na União Soviética, um momento muito importante, um movimento importante contra o autoritarismo, a degeneração e a burocratização do que foi o processo da Revolução de outubro de 1917 pelo stalinismo. Esse acontecimento ele nos alerta da importância de debatermos que projeto de socialismo que a gente está buscando construir para a nossa sociedade, que projeto de emancipação que a gente quer construir. Nós não podemos aceitar lidar com o contraditório, com a crítica e com a discordância por meio do aniquilamento, por meio do extermínio, por meio da anulação do outro. Não é assim que nós lidamos com as diferenças, e a liberdade de crítica ela é algo fundamental na construção de um socialismo que seja libertário, de um socialismo que represente de fato os interesses aí da classe trabalhadora. E por isso parte do legado do Trotsky e das suas contribuições teórico-programáticas, né, acaba fazendo parte da tradição que tanto eu quanto o convidado que vai participar desse espaço com a gente hoje, nós reivindicamos politicamente e que permanece tão vivo, né, para os atuais debates que a gente faz aí nos nossos tempos. Então, chega de delongas, vamos dar início para a nossa conversa. Hoje eu vou conversar com o Juan Debian. Ele mora em Betim, que é a região metropolitana de Belo Horizonte. Ele é formado em pedagogia, está graduando em ciências sociais também, é professor de capoeira e também espírita. O Juan ele é membro do Centro de Defesa dos Direitos Humanos e também fundador do coletivo de juventude Juntos na cidade de Betim. Eu vou convidá-lo para entrar, só vou achar ele aqui, só um instantinho. Mandei o convite, não sei se você já conseguiu receber. Acho que sim. Eu vi uma blusa bonita ali na sua cama, hein? Viu, né? Paz e bem, camarada. Boa noite a todos e todas. Salve, salve, paz e bem, meu querido. Como é que você tá? Vamos enfrentando a labuta aí diária, especialmente nestes tempos aí, onde o período eleitoral é mais denso um pouco, mas vamos para cima. E, Juan, você gostaria de fazer uma audiodescrição sua para quem está nos assistindo poder acompanhar? Você se importa? De forma nenhuma, eu acho fundamental. Bom, eu sou um homem branco, mais ou menos 1,69 m, 1,70 m. Estou usando óculos. Meu cabelo é curto, tenho uma barba e também uso um alargador na orelha direita. Perfeito. Juan, eu queria que você começasse. Eu já fiz uma breve descrição sua, não sei se você conseguiu acompanhar, mas foi só para as pessoas terem dimensão de quem é você, um pouco da sua trajetória. Mas eu queria que você começasse se apresentando um pouco mais, falando da sua trajetória e um pouco da sua caminhada dentro da militância política. Fala um pouco para a gente aí. Eu só te falar que minha internet está travando, deixa eu trocar ela aqui, aproveitar que está no começo, que eu estou com Ok. receio mesmo de travar. Bem rapidinho.
Só um instante. Tranquilo. Pessoal, então enquanto o Juan ele vai trocando de internet, conseguiu trocar? Tá me vendo aqui? Normal? Tô te vendo. Você tá me Então acho que ouvindo? deu. Tô sim. Acho Ah, que deu. perfeito. Não, Pode falar. ah, eu tenho 33 anos, eu nasci em Contagem, mas no outro dia eu vim para Betim. Então são 33 anos morando aqui no próprio município de Betim. E, e é curioso que às vezes eu converso com algumas pessoas, todo mundo acha que eu estou na militância desde sempre no quesito da política organizada. E é muito recente, eu estou a partir de, no final, em 2019, poderíamos dizer assim. Então tem 5 anos somente. Só que devido por jogar capoeira desde pequeno, ter as questões religiosas, eu nasci num berço católico e umbandista, depois ali na adolescência conheci o próprio espiritismo, sempre estive envolvido com as questões sociais. Então a perspectiva da caridade é algo muito latente na minha existência. Nesse sentido, vai chegar um determinado momento ali que a política cria uma efervescência. Nós temos o golpe de 2016, nós temos infelizmente, o desgoverno que assumiu em 2018. E aí, com um projeto político chamado Café Inteligente, que a gente fazia na Biblioteca Pública de Betim, que era suprapartidário, vieram vários professores que a gente convidou por vários temas. E foi ali que foi me formando um pouco intelectualmente e acabou que eu fui estudar um pouco à esquerda. E eu entrei na universidade já reivindicando o próprio comunismo, isso em 2019. Aí lá conheci o Coletivo Juntos, o companheiro Marquinhos, que é um cara que eu acho ele incrível, de uma espiritualidade incrível, aliás. E Um aí abraço para foi ele. estudando o trotskismo, e aí depois a gente fundou o Juntos e o Mês aqui em Betim em 2020, não que estourou a pandemia, né? 2020, 2021. E aí a gente começou a organizar a indignação da classe trabalhadora de todas as idades, com toda a sua diversidade aqui no município. Bem resumidamente é isso. Muito bom. É muito bom poder conhecer a sua trajetória, que não é uma trajetória desde agora, né? Uma trajetória que já se constrói aí há bastante tempo, há uma jornada muito grande. E é muito interessante também, uma coisa que eu acho bem legal da gente sempre refletir, porque muitas vezes, acho que dentro de uma visão mais ortodoxa dentro da esquerda, as pessoas costumam ter uma visão até mesmo um pouco mais colonizadora, de que para se fazer luta você precisa estar só no sindicato, você precisa estar necessariamente organizado num partido, ou até mesmo num coletivo de juventude, no movimento estudantil e etc. Mas na América Latina, e falando especificamente do Brasil, a gente vai ver que muitas das lutas, das formas de resistência que são construídas, elas vão sendo construídas por meio também de outros ambientes. E o ambiente religioso, ele é um ambiente também muito propício para a gente ter consciência social, para a gente ter um primeiro start ali para poder se organizar politicamente, ou demandar pautas, né, que são muito importantes. A própria história da Igreja Católica com relação às pastorais tem muito a ver com demandas sociais que foram surgindo para a igreja e a igreja tentou acatar isso de alguma maneira. Então, assim, eu acho muito interessante que a gente coloque essa questão para que se tenha essa compreensão de que existem diversas formas de se fazer política e atuar na política, e o movimento religioso, o movimento de fé, ele também é uma forma de você estar fazendo luta, né? Mas, seguindo, era só um parênteses que eu queria falar, muito inspirado no que você trouxe aí da sua trajetória. Nós estamos começando aí a nossa primeira live sobre eleições, nesse quadro que eu estou fazendo aqui no meu canal, que é um quadro de eleições e conjuntura. Esse ano é um ano de eleições municipais e nós estamos vivendo um momento conturbado politicamente. Nós estamos vivendo, inclusive no Brasil, um período onde nós convivemos com uma rachadura que se abre cada vez mais dentro da nova república, no neoliberalismo, e ao mesmo tempo que nós vimos aí uma máquina de destroçar as políticas de proteção social, direitos sociais que foram conquistados com muita luta pela classe trabalhadora, nós também vimos ao mesmo tempo o Estado partindo cada vez mais para suas táticas de perseguição aos movimentos sociais,
políticas de recrudescimento penal, cada vez mais uma política de vigilância e militarização da nossa vida, né? O aumento da violência e do medo como forma de gestão política. E essa é uma realidade bem longe daquela que nós vislumbramos como uma utopia concreta do tipo de sociedade que nós gostaríamos de viver algum dia. E é nesse contexto onde a política institucional ela se tornou berço dos discursos e representações mais autoritárias, fundamentalistas, conservadoras, reacionárias e fascistizantes através da extrema-direita. Ela vem nadando de braçada, né, nas diversas crises que o capital ele vem tendo aí a nível global, mas construindo uma resposta que ela nega as liberdades democráticas, construindo uma resposta que nega os avanços conquistados pelos movimentos sociais e que nega, inclusive, elementos da própria democracia liberal burguesa para poder fazer valer um projeto de sociedade ainda mais violento, ainda mais opressor aos setores oprimidos e explorados da nossa sociedade. E aí, nesse cenário, qual política, então, que deve vingar dentro desse contexto, a partir de uma esquerda que se postula como uma esquerda alternativa ao que está colocado na ordem do sistema vigente, alternativa ao capital, alternativa a essa extrema-direita pérfida que existe aí no nosso país, alternativa à conciliação de classes, uma esquerda socialista, ou como eu prefiro definir, uma esquerda ecossocialista, né? Como se portar nesse cenário? Que alianças que podemos priorizar, que programas levar e como construir uma plataforma política que se comprometa com esse programa radical. Isso é o que nós vamos discutir a partir dessas lives, com vários quadros de esquerda, né, que estão se propondo a trazer perspectivas nesse sentido. Hoje a gente aqui está com o Juan, e eu queria que você, Juan, comentasse um pouco justamente desse cenário político, que ele é geral no Brasil, mas no mundo a gente também consegue fazer algumas conexões nesse sentido, né, de uma ofensiva da extrema-direita rondando aí os debates, né, no cenário político de uma forma geral, de ter uma esquerda que não consegue se projetar na construção de alternativas mais radicalizadas, setores dentro da extrema-direita que têm colocado à prova cada vez mais as próprias instituições da democracia liberal burguesa, como as eleições, as urnas, os resultados, né, democráticos das urnas, os espaços de participação cidadã, enfim. Queria saber um pouco qual que é a sua avaliação sobre isso, que cenário é esse em que a esquerda brasileira e mineira se insere aí nas disputas institucionais aí para disputar a política. Nossa, só que a gente dá para ficar umas 4 horas. Mas, né? acho que é importante a gente compreender um pouco o todo de forma muito simples, de entender que Brasil, Minas Gerais, Betim, que é da onde eu falo, ele não está dissociado do mundo. Esse é um ponto muito fundamental. Nós temos avanços de extrema-direita acontecendo a nível internacional, inclusive, esqueci o nome da pessoa que redigiu a reportagem, que fala de uma internacional fascista, de uma internacional da extrema-direita, que eu achei de uma perspicácia intelectual fantástica, porque quando você observa a alternativa para a Alemanha, que é um grupo de uma perspectiva neonazista, quando você vê a primeira-ministra na própria Itália, quando você vê a Hungria, as próprias eleições na França, que a esquerda deu uma resposta, e aí me incomoda muito, porque a esquerda só está dando resposta, a esquerda não está no quesito de estar atuando, mas a extrema-direita na França, nas últimas eleições, eles aumentaram consideravelmente o número de cadeiras que eles tinham. Eles saíram vitoriosos quando a gente pega a soma total no quesito do que era antes, do que foi depois. Não quer dizer que a esquerda não avançou na França, avançou, mas a extrema-direita teve um avanço considerável. Nas próprias eleições da União Europeia, dobraram. Enfim, você teve um crescimento da extrema-direita na Europa, e aí a gente queira ou não, a Europa vai trazer essa perspectiva de ditar a política no resto do mundo, isso infelizmente é inquestionável, e você tem um avanço no próprio Estados Unidos, que apesar de nós termos uma mulher hoje, negra, avançando para a própria
disputa das eleições nos Estados Unidos, mas a política neoliberal não vai mudar. Tola inocência pensar, não estou falando que não é importante ter esse avanço, mas não vai mudar, vai ser agora uma mulher negra presidente tacando bomba em outros lugares. Mas não quer dizer que isso não é uma contradição dentro do sistema que a gente não possa avançar. Então a gente tem que conseguir fazer essa análise um pouco mais dialética. E não é somente na Europa, Roju. Você pega, por exemplo, o movimento do Ndula, que acontece na África do Sul, um movimento atrelado à própria extrema-direita, que persegue e expulsa os imigrantes, imigrantes angolanos, imigrantes nigerianos, que atribuem ele, como é feito na Europa, que a tragédia do país é culpa dos estrangeiros. Isso está acontecendo no próprio continente africano também. E não preciso nem falar que o Brasil, segundo a antropóloga Adriana Dias, que ela faleceu no final do ano passado, que Deus a tenha, ela trouxe alguns dados alarmantes. De 2022 para 2023, nós saímos de 501 organizações neonazistas para mais de 1.000, acho que 1.112, alguma coisa assim, ou seja, mais do que dobrou. Isso que ela registrou, percebe? E não é, claro que no Rio Grande do Sul tem um aumento considerável, mas isso foi em todo o Brasil. E aí, quando fala assim, como que isso impacta a própria perspectiva aqui em Minas Gerais? É só lembrar que Minas Gerais é um dos países, se eu não me engano, é nosso país Minas, mas Minas é o estado com um dos maiores, se eu não me engano, com o maior município, preciso confirmar, se não é o maior, é um dos maiores, com mais municípios no Brasil. E quando alguém ganha, presidente da República ganha no estado de Minas Gerais, historicamente ele ganha para a presidência no Brasil. Então, Minas tem um papel central. Você tem um avanço da extrema-direita organizado. Quando a gente vem para Betim, nós temos o segundo prefeito mais rico, que é o Vitório Bidioli. Ele era o primeiro, perdeu o seu posto, que fez toda uma articulação dentro do seu mandato, inclusive para se estruturar e enriquecer cada vez mais. Teve um processo de perseguições dos servidores públicos no quesito de... Se você conversar nos corredores, você vai ver que as pessoas têm receio. O servidor público em Betim é muito contrário ao próprio atual gestão. E aí, para não delongar muito na minha resposta, quando a gente observa o processo de alternativa, eu faço duas análises. Eu parto por dois princípios de análise. Quando você abre o Capital lá no volume 1, vai dizer que o objetivo de olhar uma sociedade é através das suas mercadorias. E o que a extrema-direita fez? Transformou em mercadoria todas as lutas sociais. Então, quando ela pega, por exemplo, a pauta das mulheres, a pauta da negritude, que são pautas fundamentais, e coloca um valor de troca, ou seja, coloca um preço naquilo, você começa a ver, por exemplo, pessoas aqui da quebrada defendendo políticas que exterminam ela historicamente. Porque num processo de imediato, aquilo ela está recebendo. Percebe? E aí você começa a ver que quando a política municipal vai tendo um processo de atuação, a coisa é mais personalista do que a política nacional. Você conhece o vizinho, você conhece o Beltrano, você conhece o Ciclano. Então, isso acontece e, às vezes, as questões das compras de votos, isso vai girando muito. Essa é a primeira questão que eu acho que, devido ao avanço das pautas de identidades, que eu acho que são super válidas e inquestionáveis, mas a extrema-direita, a direita, historicamente, sempre aprende com seus erros. A esquerda, talvez, nem tanto. Só que tem um outro elemento que o velho Trotsky, inclusive, se iniciou de forma fundamental, hoje é uma data mórbida, né, que é o assassinato do próprio Trotsky. Ele diz no programa de transição, e que eu acho que isso é muito atual, que o problema da crise, a crise revolucionária, a crise de luta contra o capitalismo, são das direções. Direções são cooptadas pelo capital, direções que colocam preços nas suas lutas, direções que muitas das vezes
fazem determinado tipo de conciliações, dizendo que não tem como fazer um enfrentamento ao capital naquele momento. Mas aí, quando você vai observar, você percebe que as políticas e ações deles são totalmente contribuindo para uma lógica neoliberal. E como dizia o Florestan Fernandes, e fazendo a crítica ao PT que ele fez nos anos da década de 90, que o PT poderia se transformar num partido que contribuiria para a reforma do próprio capitalismo. E a esquerda, hoje, ela contribui, uma esquerda neoliberal, uma esquerda anticomunista, porque o que vai linkar, veja só, o que vai linkar, o que une a esquerda anticomunista com o neonazista? A defesa do capital. O que vai unificar isso é a defesa do próprio capital. Percebe? Mas isso não vai ser uma coisa aberta que um cara alternativo, da classe média, de esquerda ali, vai abraçar um neonazista. Não é isso. Isso acontece no cotidiano, na defesa das pautas públicas. Quando entra uma pessoa dentro da Câmara ou do Legislativo, em todas as instâncias, quando vai defender alguns projetos, percebe? Então, ou seja, hoje, para mim, na leitura que eu faço, continua sendo a crise de direção um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje dentro da própria esquerda. Eu acho que esse é um ponto central. E concluo com isso. O pessoal perdeu o sentido, por exemplo, da função do partido. Se cai num próprio descrédito. Roju, se não for nós, que somos socialistas, falarmos de socialismo, que somos marxistas, falarmos de Marx, somos trotskistas, falar de Trotsky, e trazer isso para se tornar popular. Porque o pessoal fala, vocês estão na academia. Mentira, a gente aqui em Betim estamos trabalhando para levar o socialismo nas quebradas aqui no município. Eu estava debatendo com um companheiro que é do Cabelô sobre marxismo. Ele vendendo lá, eu tinha terminado de dar aula, e fiquei sentado lá na banca, a gente conversando de marxismo. É ali que a gente tem que debater isso, percebe? Então, assim, se não formos nós que vamos propagar as ideias que trabalham uma alternativa para a classe trabalhadora, para um mundo onde não exista exploradores e explorados, quem que vai ser? Não vai ser a esquerda gratiluz, né? Não vai ser ela. Muito bom. Acho que você trouxe muitos pontos que eu queria comentar. Eu vou tentar focar em alguma coisinha para até fazer uma ligação com o próximo tópico. Mas eu acho muito importante quando você coloca essa questão da crise de direção, o quanto que ela é um fator que contribui com a própria crise da esquerda mundial, se a gente for parar para analisar, né, como a gente está fazendo esse debate, de que a realidade local, regional, ela não se descola do que está acontecendo no mundo. Não se descola com o que está acontecendo na Palestina, não se descola com o que está acontecendo lá nos rincões de Rojava, não se descola com o que está acontecendo nos Estados Unidos, na África do Sul, enfim. E para a gente entender o quanto que, no contexto de avanço da extrema-direita, de ofensiva, de uma esquerda cada vez mais violenta e tudo mais, de uma extrema-direita cada vez mais violenta, a gente percebe direções dentro de partidos, muitas vezes historicamente voltados para defender as lutas dos setores oprimidos, dos trabalhadores, da classe operária e tudo mais, direções que vão cada vez mais se capitulando ao que são as pautas da ordem para se tornarem mais palatáveis para o sistema, para não sofrerem tanta resistência com o mercado, né? Para poder atender às necessidades do PIB. Como já dizia Maria da Conceição Tavares, o PIB ele não alimenta as pessoas, né? Mas muitas vezes é o que essas direções elas buscam fazer e acabam entravando o que são os processos de luta, desmobilizando a classe trabalhadora nas suas lutas. E isso nos desarma muitas vezes para enfrentar os desafios que são colocados à nossa frente, né? Diante de nós. E é nesse terreno
onde essa direita ela consegue mais capilaridade, porque ela começa a ocupar espaços que a esquerda não está mais se preocupando em ocupar, ou então onde ela está negligenciando o que são as lutas dessas pessoas. Ela não está conseguindo trazer respostas, mas ela está se institucionalizando, ela está se burocratizando, ela está se capitulando a uma ordem que, por exemplo, não consegue mais fazer sentido para as pessoas. Acho que 2013 trouxe muito esse sentimento de, olha, uma nova república que está perdendo seu consenso, que não conseguiu trazer respostas a uma infinidade de demandas sociais que estavam colocadas e começou a alimentar muita frustração nas pessoas, né? E aí, pegando aqui um gancho com a questão que você traz acerca da crise de direção, acerca dessas figuras de extrema-direita que vão surfando nisso, você até chegou a comentar sobre uma figura aí de Betim, pensando mais na política no município de Betim. Hoje, Betim ela é governada, né, por um político de um partido que representa uma direita mais tradicional, digamos assim. E eu queria que você colocasse para a gente o que isso representa para a cidade. O que tem Betim de grandes demandas, assim, que figuras como Medioli ou que outras candidaturas à direita que se colocaram no pleito aí, elas não conseguem representar e não conseguem trazer as respostas efetivas para as pessoas. Assim. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso na sua perspectiva. Olha, Betim ela tem quase seus 500 mil habitantes, né? Falta umas dezenas de mil reais para poder estar chegando. Ela é a quarta, se eu não me engano, não sei se, eu sempre confundo, não sei se ela é a quarta economia ou a quarta maior população, ou se ela é a sexta economia ou a sexta maior população. Vai estar nessa questão. É uma cidade completamente industrial. Você tem a Fiat, você tem a Metal Seed, você tem várias outras empresas que orbitam em torno de grandes multinacionais. A Fiat, inclusive, chega aqui em 76, 77, no período ditatorial, completamente isenta de impostos. Talvez continue até hoje. Não sei. Então, mas ainda você tem uma lógica muito interiorana. Eu gosto de brincar que na Câmara de Vereadores, para mim, você tem um senhor feudal, que para mim é o Vittorio Medioli, e você tem os vassalos, que são os 23 vereadores que estão ali dentro. Esse é um ponto. Não teve um projeto que o Vittorio Medioli mandou para a Câmara que não teve aprovação praticamente unânime. Numa democracia, isso é errado. Isso é errado. Um dia nós estávamos numa discussão dentro da Câmara, eu falei assim, gente, poderia ter o Marx, podia ter Che Guevara aqui, podia ser quem for. Quem tiver no executivo tem que ser cobrado em prol do povo. Pode ser quem for. Pode ser quem for. Percebe? Então, Betim, por ter essa lógica interiorana, ela vai se constituindo também com uma perspectiva muito conservadora. Não tradicional, que as pessoas confundem pessoas tradicionais com conservadorismo, que flerta com a perspectiva reacionária. Ser tradicional, inclusive nos costumes, não te faz conservador reacionário. Pelo contrário, você consegue conviver com outras formas de existências, de manifestação da vida social? Sim, sim, ok. Agora, se as pessoas entendem que o único modelo de convivência social é aquele, está tendo uma lógica conservadora e reacionária. E aí que é esse modelo que a gente combate. Porque, por que eu estou trazendo isso? As pessoas acham que a esquerda, por exemplo, é contra a família tradicional. Pelo contrário, não é. A gente defende tanto a família que a gente usa família no plural, que é famílias. A gente defende várias formas de manifestação de família, percebe? E nessa perspectiva, a extrema-direita, tanto em Betim, tanto em Minas Gerais, tanto no Brasil, tanto a nível internacional, apropriam os discursos moralistas para maquiar os problemas que nós estamos vivendo no campo socioeconômico. Entende? Vamos dar um exemplo, trazendo para a realidade concreta em Betim. Nós estávamos lá no Marimbá ontem, com algumas companheiras que já acompanham a luta e etc. Para elas conseguirem o passe para as filhas delas irem estudarem,
Elas têm que fazer barraco, e é isso que elas falam. Nós tivemos que ir lá fazer barraco na própria prefeitura, senão a gente não tinha conseguido. Hoje, numa das cidades que tem um polo industrial, uma receita caríssima no próprio, a nível Brasil, e que exporta consideravelmente para vários países, se não me engano é a 39ª economia do Brasil, questão de município, isso não é pouca coisa. Nós temos alguma falta de saneamento básico. No bairro, tanto lá no Marimbá quanto no Santo Afonso, camarada, é comum as pessoas ficarem 2 dias ou até mais sem água. Sem água. É sério. Então, como que a gente vira e fala, a gente propõe uma alternativa aqui para o próprio município? E quem estiver escutando a gente, vê depois, a primeira coisa que eu quero que vocês perguntem a qualquer vereador que for pedir voto é o que faz um vereador e o que faz um prefeito. Se a pessoa não souber responder isso, ela não está preparada para receber o seu voto. Entende? E aí, nesse quesito, quando a gente vem na nossa linha política, a gente vem muito numa praxis, inclusive colocada pelo camarada Lenin, que não existe ação revolucionária, tem teoria revolucionária. A gente faz muita ação social aqui, cara. Muita, muita. Mas a gente não fica expondo, através do sensacionalismo em redes sociais, a miséria do pobre para depois ficar fazendo o estrelismo na rede. A gente não faz isso. Nós não fazemos isso. Só que a gente incentiva constantemente as pessoas virem para as formações políticas, depois que a gente até ajuda e tudo, para elas ficarem de boa vontade. Por quê? Uma coisa que eu sempre digo, e nós estávamos lá na Batalha do Citrô e estava falando isso. Cara, estudem, porque se as suas direções, as pessoas que estão na linha de frente, começarem a se venderem, vocês vão falar assim, Juan, fulano, Beltrano, vocês falaram tal coisa, agora vocês estão nos traindo. Porque não pode ser mais, Roju, essa velha política. E essa esquerda que está começando, ela não pode se encaixar na mesma dinâmica e nos mesmos métodos que a politicagem faz. E o município de Betim, isso é aos montes. Já tem, o que a gente já está ouvindo de pessoas falando que se não votar no fulano vai perder o emprego, isso é coronelismo, cara. Entende? A alternativa que a gente vira e fala consideravelmente, eu poderia entrar em vários problemas aqui, mas eu acho que esse é o mais tangível, é que a gente precisa conhecer o candidato que a gente vai querer votar nas próximas eleições. Porque se a gente não saber quem que é ele, e eu, gente, desculpa, a pauta moral, moralista, não moral, mas a pauta moralista, ela não tem impacto nenhum a nível municipal no quesito seguinte. Defender parada gay ou não. Isso vai ser discutido em outras instâncias que não é no município. Eu quero saber se o vereador, por exemplo, ele está defendendo um auxílio creche ali no município. Dentro da lei, a lei orçamentária anual, o LOA, se ele está fazendo uma fiscalização para que a verba que vai ser investida anualmente para os postos de saúde, para a educação, que a verba que vai ser investida, por exemplo, para o CRAS, para o CREA, para todo o processo de assistência social, realmente vai atender. Porque eu vou te falar uma coisa. Quando as pessoas falam, por exemplo, em rede social sobre homoafetividade, etc., vindo da extrema-direita, você pode ter certeza que, no fundo, está passando um projeto que vai ferrar a vida da classe trabalhadora. Vai ferrar a vida da classe trabalhadora. Isso é uma tática já usada e que em Betim ela está sendo usada de forma considerável. Finalizo com isso. Fizeram tentar embargar, que é inconstitucional, os pais levarem os filhos na parada gay em Betim. Isso virou um reboliço aqui. É inconstitucional, o cara fez isso para aparecer, entendeu? Apenas. Mas aí, nós tivemos uma Minas aqui na Edmeia que destruiu uma grande área verde. Na questão ambiental, se não fosse a mobilização no Parque Chico Mendes, e aí a direita mentiu dizendo que lá seria construída uma creche, não tinha outro lugar, e os estudos que foram feitos mostravam que poderiam ser construídas a creche e manter o parque
e ainda ser transformado num parque ecológico de mais acessibilidade para a comunidade, eles quiseram destruir para entregar para outras empresas, para virar galpão. Então, assim, nas eleições de Betim, uma coisa que a gente faz e a gente continua fazendo é ajudar a despertar a consciência de classe de todos e todos os moradores aqui do próprio município. Esse é um ponto, inclusive, esse é o que a gente diferencia dos demais. E não precisa dizer que tem uma galera que batia no P, se dizia socialista aí, que estava tirando foto com a direita. O PCdoB, por exemplo, é um. E, me desculpa, você tem um grande representante do capital no município, que está sendo a continuidade do Vitório Medioli, está na figura do Heron Guimarães. Aí você tem uma juventude aí com a blusa do Che Guevara cantando música para ele. Ah, por favor, né? Não tem como. Aí é demais. Muito importante aí essas observações que você traz, inclusive o seu próprio desabafo a respeito disso. E tem um ponto que você coloca que eu também bato muito nessa tecla, porque é muito importante a gente conhecer o candidato que a gente está votando. Não só votar por, às vezes, afinidade pessoal ou porque fulano ou ciclano recomendou, mas entender a trajetória, o nível de comprometimento que essa pessoa tem com as lutas, aonde que ela está inserida, quais interesses de classe, inclusive, essa figura defende, mas, acima disso, inclusive, você precisa conhecer qual é o partido dessa figura. Porque quando a gente está falando de eleições proporcionais, a gente tem o nosso candidato, a gente vota em um candidato caso a gente queira, mas antes do nosso voto chegar no candidato, ele passa primeiro pelo partido. E às vezes você pode até conhecer uma pessoa muito legal, que defende uma pauta assim, específica, que você vai concordar, uma pauta dos animais, uma pauta do meio ambiente, uma pauta referente à questão trabalhista e tudo, mas na hora que você vai ver o partido desse cara, a ideologia, o programa do partido ele é completamente avesso e reacionário com relação a tudo que ele mesmo defende, o próprio representante defende. E aí você pode votar querendo que ele seja seu representante, mas no fim das contas ele não seja mais votado daquele partido, e na soma de votos, o seu voto vai para o candidato mais votado, porque é assim que funciona o sistema proporcional. O voto vai para o partido e no final das contas ele é direcionado para aquela figura que foi mais votada. Então você pode eleger uma pessoa que você não queria que te representasse. Então o voto, a consciência sobre o seu candidato é muito importante e também sobre o partido dele. Saiba que o partido que esse camarada está afiliado defende, representa, saiba o que ele já votou, saiba quais são as outras figuras que estão concorrendo dentro desse partido, sabe? Saiba o que é a concorrência, digamos assim, numa linguagem mais empresarial, se a gente for parar para pensar, porque muitas vezes a eleição acaba se tornando um pouco essa lógica, assim. E aí eu queria puxar um outro gancho, porque você falou um pouco sobre a questão das ações sociais que acontecem muito em Betim, que estão muito presentes e tudo, e que vocês fomentam muito a questão da formação política. Você, Juan, você é um representante de uma esquerda com projeto ecossocialista, você é alguém que atua por meio da educação popular e libertadora, que tem, por exemplo, o nosso patrono, né, Paulo Freire, como uma referência muito importante. Você atua por meio da cultura, por meio da arte da capoeira, que é inclusive uma expressão de resistência africana no nosso país. Você também é um cristão kardecista, ou seja, você tem muitos elementos, carrega muitos elementos aí na sua formação que te constituem por meio de diversos símbolos de resistência, de luta, de manifestação do povo contra a opressão no nosso contexto, no nosso país. Eu queria que você comentasse como que isso se expressa, então, na construção de um projeto que traga referências socialistas para a cidade, assim, por meio dessas lutas que você constrói. Aquele barbudo que viveu aí uns 2.000 anos atrás, meio cabeludo, depois dos 30 reuniu uma galera, foi dar um rolê, sabe? Eu gosto muito dele. Sei bem. Acho legal Jesus. Acho legal Jesus. E eu sempre brinco nas minhas palestras que o problema é o conteúdo aqui, né, que se estrutura depois. E eu digo que Jesus ele é muito famoso, cara, mas ele é tão pouco conhecido. Ele é muito pouco conhecido. E eu falei assim, cara, eu quero conhecer Jesus um pouquinho mais. E também quero conhecer um outro, como Paulo Freire fala,
cada vez mais que eu estudo Marx, eu me aproximo mais do camarada de Jesus. Tem um vídeo dele que sintetiza isso. E eu lembro que em 2019, num congresso da União Nacional dos Estudantes em Brasília, um calor infernal, eu percebi que o Paulo Freire e o Marx também era famosinho, também pouco conhecido. Aí eu voltei daquele congresso com sangue nos olhos, digamos assim, para poder estudá-los. E estudando isso, linkando a tradição religiosa cristã que eu venho, que é o espiritismo, popularmente chamado de kardecismo, algumas questões mexem comigo. Por exemplo, a questão 806 do Livro dos Espíritos fala que a desigualdade social é responsabilidade do ser humano e não de Deus. Esse é o primeiro ponto. Quando você vai lá na questão 930, 932, ela diz o seguinte, que a felicidade terrena é quando todos os seres humanos possuem o necessário. E quando eu falo do necessário, está no campo material. E aí nós podemos falar o que é o campo material. Alimento, educação, saúde, lazer. E ele fecha com chave de ouro dizendo que uma sociedade organizada na lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Se eu vivo no capitalismo, e aí falando para os espíritas, que a gente considera que o mundo de provas e expiações, hoje, nós vivemos, o capitalismo é a organização socioeconômica do mundo de provas e expiações. Na nossa fé, a gente acredita que posteriormente vai ter um mundo de regeneração. E no mundo menos evoluído, lógico que você não vai ter uma organização social de um mundo menos evoluído. O Leon Denis, que poderia-se dizer o continuador do Kardec, coloca que o socialismo é a ordem social do mundo de regeneração. Eu falei assim, é mesmo? Então deixa eu estudar esse tal de socialismo. Eu estou trazendo essas referências para dizer que o que eu acredito não é tirado de falas aleatórias, é de bunda na cadeira, estudando, analisando a minha vida e indo para a luta. E se eu entendo que o mundo de regeneração é um mundo socialista, onde você trabalha a perspectiva de entender uma verdadeira equidade social, uma perfeita equidade social regula as relações humanas, como Santo Agostinho diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a transição do mundo de provas e expiações para a regeneração, que seria a mesma coisa, a transição do capitalismo para o socialismo, se dá nas esferas que constituem este mundo. Onde são essas esferas? Uma delas é a política. E é por isso que a gente se organiza politicamente, porque a gente acredita que a gente tem que lutar lá dentro também para que tenha esses efeitos fora. E é por isso que é um dos motivos da nossa candidatura para a Câmara de Vereadores em Betim. Segundo ponto, educação. Quando eu vou dar aula de capoeira, tinha vezes que eu ia dar aula de capoeira, hoje, e mães deixavam crianças e iam se prostituir. Percebe? Então, quais são os processos educativos que a gente oferece ali, através da capoeira, que é uma arte afro-brasileira, de essência africana, que proporciona uma perspectiva mesmo de igualdade ali naquele momento. E aí a gente vem todas essas outras perspectivas, que isso não são etapas da minha vida. Isso é tudo que me representa e que tudo isso age ao mesmo tempo em cada ação que eu faço. Percebe? Então, quando a gente vai fazer uma disputa da eleição, a gente não está preocupado no quesito de autopromoção. É tarefa militante. Para nós religiosos, eu poderia usar os dois linguajar, porque eu estou com um camarada que é religioso e militante. É uma tarefa de fé também. Percebe? E aqui eu me sinto à vontade quando eu falo isso, porque em nenhum outro espaço eu falo, para as pessoas não acharem que a gente está se escondendo atrás da Bíblia. Como tem um monte de pessoa aí que está fazendo, né? Que está fazendo. E quando Jesus diz, não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, eu vim trazer a espada, e não a paz, no quesito que ao se posicionar em prol dos oprimidos a gente vai gerar conflito, é isso que estrutura, inclusive, as nossas ações hoje na campanha que a gente tem para vereador
no próprio município, pelo PSOL, mas a gente é dentro de uma organização que é o Coletivo Juntos, né, o Movimento Esquerda Socialista Meio Mês, que é a ala mais esquerda dentro do PSOL hoje. E a gente acredita, e por acreditar a gente não acha que está de forma abstrata. Aí vem o marxismo, que a gente vem de forma prática, concreta, para trazer do abstrato para o concreto isso, né? É de forma exemplar que a gente tenta fazer isso. E sofrendo muita retaliação, viu? Eu posso imaginar. E eu acho que tem uma coisa muito interessante assim que você coloca, né, quando você cita sobre Jesus, aí eu já começo a querer falar sobre questões de religião também, sobre questões de fé, né? Quando ele vai falar sobre a questão de não enfrentar a lei, mas complementá-la ou aprofundá-la, ou mesmo com a questão da espada, enfim, né? Mas quando a gente está falando de lei, que lei é essa? Qual que é a lei fundamental que Jesus está tratando? É a lei do amor. E a lei do amor que Jesus está trazendo é uma lei onde se humanizam as pessoas, sabe? Quando a gente vê que ele tomava partido no sentido gramsciano da coisa, de você não ser indiferente ao que tá, às injustiças que acontecem na nossa sociedade, as desigualdades existentes, ele tomou partido também, Jesus, no caso. Tomou partido dos pobres, tomou partido dos órfãos, tomou partido das viúvas. E o que isso significa? Não significa uma coisa no sentido de que, porque ele tomou partido dessas figuras, é porque nós vamos tomar partido dessas figuras como se elas fossem as que mais sofressem na sociedade contemporânea. São segmentos que sofrem, mas o que está no pano de fundo disso é que ele tomou partido dos mais explorados e os humanizou. Porque isso é amor, isso é o amor cristão, isso é o amor genuíno, fraterno, solidário, que ele nos deixou enquanto legado, né? Então essa é a lei fundamental que ele não quebra, que ele não rompe, porque é uma lei que ele veio para confirmar, a aliança que ele veio para confirmar com a humanidade quando ele se fez carne, quando ele se esvaziou e se fez gente, se fez pequeno como nós. Então eu acho fundamental quando você traz esse ponto, porque me traz essa sensibilidade que eu carrego comigo, né? Quando eu falo de Jesus assim, e isso para mim é muito importante. E aí, já falando de Jesus, a gente entra no ponto que eu mais queria discutir com você. Quando a gente já está quase encaminhando para o final também, que é a questão mais religiosa. E aí, Juan, quando a gente está num cenário no Brasil político sequestrado pela extrema-direita, que se instrumentalizou do cristianismo, sobretudo, de forma tão odiosa, de forma tão torpe e violenta, para legitimar sua própria manutenção do poder, o que nós, que somos espiritualistas, que somos religiosos, que somos ecumênicos, fazemos na outra ponta, cara? Assim, as igrejas e as simbologias de fé, elas foram sendo completamente tomadas e capturadas por uma avalanche reacionária no Brasil. E aqui até como um desabafo, assim, né? Porque eu sou cristão, sou protestante, evangélico, né? Eu confesso que eu acho completamente difícil e desafiador conseguir dialogar com as pessoas que caminham do meu lado, sabe? Porque, embora eu acho muito necessário, eu não falo isso como uma posição derrotista, eu acho importante que a gente não deixe de lado esse diálogo, essa insistência em conseguir dialogar com essas pessoas através da sua realidade, até mesmo para a gente conseguir desmantelar todas essas mazelas que a extrema-direita foi fazendo por meio da fé, instrumentalizando da fé, instrumentalizando a espiritualidade e a subjetividade dessas pessoas, né? Destruindo essa subjetividade. Então eu acho que tem sido extremamente difícil e desafiador fazer isso. E você que também reivindica a sua espiritualidade, a sua religiosidade no seu campo aí, você acha que existe, então, espaço para uma luta desde uma outra perspectiva que não se paute pelo fundamentalismo, pelo pânico moral, pela legitimação de sistemas de opressão? No contexto dessas eleições, o que você tem a nos dizer sobre isso, pela sua experiência? Cara, bom combate, Paulo já dizia. Entendeu? Eu ser pacifista não quer dizer que eu tenho que ser omisso. Isso é fundamental. Eu lutar pela paz não quer dizer que eu tenho que aceitar a violência contra o meu semelhante, de cabeça baixa. Percebe? Qual que é um dos pontos que eu acho que, pegando dois momentos da sua pergunta, como nós religiosos devemos entender, fazer esse bom combate, né? Cara, ocupando os espaços, fazendo disputas internas. E disputa não no quesito conflitante. Mas qual que é a disputa? Fala assim,
E é porque a gente tem, por exemplo, vamos lá, um pastor, um palestrante espírita, um pai de santo, porque toda inocência achar que não tem, eu vendo berço bandista, achar que não tem pai de santo aí que defende o bolsonarismo de forma mais perversa. Por favor. Por favor. Veja bem, seja o padre, o pai de santo, pastor, rabino e etc. E vamos pegar aqui mais na lógica cristã, aqui, né? O padre, o pastor e o palestrante espírita. Ele vem e fala assim, não, porque é o seguinte, gente, a desigualdade social, Deus, se ela existe, Deus criou, e então, se a pessoa está passando fome, porque Deus quer. Aí você vira e fala assim, aonde está escrito? Qualquer livro que estrutura qualquer uma dessas religiões aí. Primeira pergunta, aonde está escrito? O problema é que os cristãos são um bando de hipócritas, na sua imensa maioria, que está preocupado com o seu interesse. E aí eu posso falar dessa forma, porque eu sou cristão também. Você quer ver um exemplo? Te dou um exemplo muito explícito ali, muito tranquilo. Pergunta para a maioria dos cristãos que a vida de Jesus está naqueles 4 livrinhos ali, ó. Mateus, Marcos, Lucas e o João. Seria os evangelhos sinóticos e o joanino. Pergunta quem leu esses 4 livros. Só correu o olho. E não são livros longos. Eu não estou falando para ler a Bíblia toda, não. Pelo amor de Deus. Eu estou falando para ler esses 4 livrinhos. Ou só um deles. Só um deles. Ô, Ju, lá você pega Mateus a partir, tem 5,17, que ele vai falar sobre, não vim destruir a lei, mas dar o cumprimento, mas a partir de Mateus 5,21 vai falar sobre a perspectiva, ouviste o que foi dito os antigos, eu porém vos digo. Jesus vai dizer que se você se encolarizar, já tem problema com Deus. Ele está falando, porque ó, os antigos falavam, olho por olho, dente por dente, né? Matar e etc. Se você se encolerizar. E aí eu venho numa sociedade que vira para mim e fala assim, ó, se você apanhar na rua, você apanha em casa. Ou seja, a mesma pessoa que me leva num centro religioso para ouvir falar de paz é o que estruturalmente dentro da minha casa me incentiva a ser violento. Se te bater na face direita, vira à esquerda. Mas se você apanhar na rua, você apanha em casa. Olha o bug que dá. E aí eu digo, onde que a esquerda tem que estar? A esquerda tem que estar dentro da igreja. Dentro do centro espírita. E não fazendo propaganda partidária, não. A esquerda tem que estar lá o seguinte, olha, tá vendo esse versículo bíblico aqui? Vamos entender o que ele está querendo dizer? É começar a trazer consciência para as pessoas que estão ali dentro. Eu faço palestra aí em Betim, várias centros espíritas, em região metropolitana. Obviamente rolam umas retaliações, mas eu nunca falei de partido dentro dos meus estudos. Nunca. Todas foram falando embasado tanto na Bíblia quanto nos livros fundamentais do Espiritismo. É muito fácil, chamar as pessoas para despertarem a consciência. É isso. A esquerda está numa zona de conforto, essa esquerda cirandeira, onde ela simplesmente se afasta do processo, acha que tudo vai se resolver naturalmente, não preocupa em fazer caridade, aí eu estou falando pegar marmita e levar para as pessoas que estão passando fome, porque primeiro você mata a fome, depois você troca ideia. Porque a caridade é importante, mas ela não pode ficar só por si só. E depois também, ó, participando de grupos de estudo, procurando ministrar a palavra, usando um termo mais convencional dentro do cristianismo. Fazendo live, pode ter pouca pessoa, mas vamos fazer a ideia. Indo para as praças, discutir com a população sobre um verdadeiro cristianismo, porque Jesus fazia isso. Jesus ia para a praça, onde que Jesus militava? Na rua. Esse é o primeiro ponto. Ocupar os espaços, tanto fazendo a caridade e assistência social, porque o Estado é falho nisso, mas fazendo essa assistência, levando consciência de classe, consciência cristã, que para mim seria a mesma coisa.
na nossa perspectiva aqui. Posto isso, pensando nas próprias eleições. A primeira questão é dizer o seguinte, ó, eu não me escondo atrás da Bíblia. Não me escondo atrás da Bíblia. E por não me esconder atrás da Bíblia, é que eu lembro de São Francisco de Assis, que dizia assim, ó, vá pelo mundo e preguem o evangelho. Se for preciso, use palavras. Observa as ações. Falar até papagaio fala. Raça de víboras. Jesus, qual que foi, Roger, qual que foi o único grupo que Jesus foi firme com eles, inclusive expulsando do templo os religiosos? Dizendo que todos que usassem a religião como forma de dominação ou mercadoria sofreriam consequências severas. Severas. A política não é espaço para ficar propagando o nome de Deus em vão. Que aquelas pessoas que vão à tribuna usar o nome de Deus em vão, usar o nome dele para justificar preconceitos e etc., usam o nome de Deus em vão. Eles estão cometendo, na lógica convencional, um pecado. Eles estão pecando. A política é para a gente praticar o cristianismo na sua verdadeira essência, com atitudes. Política pública, assistência social, percebe? Amparo aos desvalidos e combate, que é mais fácil um rico passar fugiu. Mas é muito mais fácil você ter um processo de onde as pessoas vão entrar num quesito de deturpação do que realmente chegar dentro da política e fazer o que Jesus Cristo realmente ensinou. Ou seja, cristianismo eu pratico, cristianismo eu não me escondo atrás da Bíblia. Como o Francisquinho querido já falava lá na Idade Média, né? Exato, e assim, a gente como cristão, né, Mas o que um camelo passar na cabeça de uma agulha do que um rico entrar no reino. Exato. Exato. E a gente como cristão, a gente visa anunciar o reino de Deus por meio do evangelho, né? Mas assim, muito já se coloca sobre como isso se perdeu na prática das pessoas. A gente está falando de exemplo aqui, né? O que é esse reino de Deus, o que é esse evangelho que a gente vai anunciar? É um mundo novo, e esse mundo novo é um mundo de igualdade, é um mundo de justiça, é um mundo de solidariedade, né? E isso, a gente consegue construir esse mundo agora, esse reino agora, porque a palavra diz que ele está próximo, ele chegou, então ele já se encontra presente, ele só não se finalizou, mas ele já se encontra em construção. Como você faz isso? É por meio do serviço. É por meio do serviço com o outro, que eu acho que é justamente o que você traz na sua fala, que a gente precisa servir, a gente precisa estar perto, a gente precisa acolher, a gente precisa ajudar as pessoas quando elas estão passando por situações onde elas não conseguem se ajudar, ou que elas não têm a compreensão de que precisam ser ajudadas. Então, o nosso papel é estar ao lado daqueles que precisam de suporte, daqueles que precisam de apoio, daqueles que estão sendo oprimidos porque estão sendo violentados e precisam de um abraço, tanto no sentido mais subjetivo, mas também no sentido material, aquele abraço onde você vai ajudar essa pessoa com alimentação, vai ajudar ela com uma moradia, vai ajudar essa pessoa a ter dignidade, ela se sentir gente em um mundo que a escraviza. Por isso que a gente fala tanto, por exemplo, na teologia da libertação, do Deus libertador, porque lá no Êxodo ele libertou, né, os judeus lá do Egito, enfim. E aí a gente se referencia muito nisso com relação ao que são os processos que nos escravizam na sociedade atual. Então, acho que esse é um pouco da reflexão que a gente precisa trazer também para a nossa realidade atual enquanto cristãos, para os nossos desafios, assim, né? Se a nossa grande missão, falando numa linguagem bem religiosa mesmo, é anunciar o reino de Deus, o que se tornou esse anúncio, né? O que nós estamos fazendo para anunciá-lo e construí-lo efetivamente, enfim. E agora, para finalizar, já estamos chegando nos finalmente, eu queria finalizar, Juan, falando um pouco sobre a sua relação com o PSOL. Hoje você se encontra, né, no PSOL, um partido que eu não construo mais. Eu saí do PSOL desde o início de 2022
E eu saí muito dentro de uma reflexão de que eu entendi que o processo de aproximação com o lulismo e também com relação à tomada de decisão de que haveria o apoio ao Lula na sua frente ampla desde o primeiro turno, na última eleição se deu de forma unilateral, antidemocrática no partido, e também porque eu cheguei à compreensão de que o processo de discussão que levou a federação com a rede também acabaria levando a um processo de degeneração incontornável dentro do partido. Essa foi uma reflexão que eu tive e isso me levou a sair do PSOL diante dessa síntese, né? Mas o que eu queria que você comentasse, assim, caso você se sinta à vontade, sem constrangimento nenhum, eu queria que você trouxesse um pouco a sua visão sobre os caminhos que o pessoal veio tomando nessas eleições, as frentes amplas que o partido ele vem defendendo em vários locais e que inclusive vem compondo politicamente, qual que é o peso disso na luta de classes hoje, como que você vê essas direções que o partido está tomando, né? E queria que você comentasse já num combo de perguntas aqui finais, como que você se localiza nesse aspecto e quais os maiores desafios que você considera que o pessoal tem para daqui para frente, que tipo de rota que você defende e acredita que o partido deveria tomar nesse atual cenário aí dentro da esquerda brasileira. Nossa, isso aí foi treta do último congresso. E é muito bom, eu gosto particularmente de conversar com camaradas que estão bem embasados, né? A gente teve aí o congresso em Betim, que a galera filiou um pessoal faltando 3 dias e deram até cesta básica pro pessoal. Grupos aí, entendeu? Usando a velha politicagem. Mas a gente, e aí já dizendo aonde eu me localizo, eu fico muito feliz, por exemplo, de estar dentro do movimento esquerda socialista, que é o MES, que não é um partido revolucionário, que nós chamamos de corrente, que está dentro do próprio PSOL, é um dos grupos mais à esquerda hoje dentro do próprio partido, e que a gente entende do PSOL como uma ferramenta de luta valiosa e que a gente ainda segue disputando ele. O PSOL vem cometendo vários equívocos no decurso do tempo. Isso não é novidade para ninguém, para nós marxistas, né? Só que, devido à proporção que ele alcança dentro da luta de classe, a gente entende que determinados postos-chave são muito importantes. Eu vou te dar um exemplo muito concreto. Eu não sei se você tem acompanhado a Fundação Lauro Campos e Marielle. Quem que é a presidente da Fundação hoje? A companheira Luciana Genro. A Fundação Lauro Campos hoje está contribuindo, apoiando, por exemplo, o primeiro encontro internacional antifascista que ia acontecer no Rio Grande do Sul, só que teve a tragédia, tanto ambiental e política, lá no Rio Grande do Sul. E você pode perceber, inclusive, os níveis de postagem, os níveis de formações que estão acontecendo, as escritas que estão sendo colocadas. Porque nós temos uma companheira que é uma dirigente exemplar na tradição marxista, num posto-chave do partido. Entende? Ou seja, lembra a crise de direção ali? Ela cumpre esse papel muito bem. Isso não quer dizer, por exemplo, que a gente está de acordo com várias decisões que são tomadas. Ou seja, o pessoal, a gente luta para que ele não se perca completamente, como a gente faz a leitura que o PT se perdeu numa tradição marxista, aonde você tem uma frente ampla, completamente, que tem os seus rumos dialogando com o próprio capitalismo. E aí, eu fico curioso, pensando um pouco dentro do próprio pessoal, para a gente não sair muito dessa própria perspectiva, é que nós consideramos um momento de luta valiosa. Só que existe muitos grupos dentro do próprio partido que estão preocupados com o seu umbigo, que essas pessoas estão com um trabalho afinco para transformar o PSOL num partido da ordem.
Alguns já leem, e isso é a leitura que vem do companheiro Roju, que eu respeito consideravelmente, e tendo em partes concordar de forma muito intensa, aliás, mas tem grupos dentro ali que estão realmente trabalhando para que isso aconteça e acham que isso já aconteceu. Nós viemos entendendo que isso ainda não aconteceu, e devido às camaradas e camaradas eleitos, como Samuel Bonfim, Fernanda Mecchione, a própria Roberto Rubani, a própria Luciana Genro, que são o próprio professor Josemar, que são figuras que conseguem fazer uma luta. Se a gente rompe, inclusive, com o próprio partido hoje, entendendo a burocracia burguesa, entendendo que a revolução não está ali na esquina, como que a gente vai fazer esse processo de luta, entende? Ou seja, a gente acredita que a gente vai lutar até o último minuto. Até o último minuto, como a gente fez dentro do PT, e aí vocês, para quem não sabe, o pessoal sai do PT, a gente foi expulso do PT. E aí a gente fundou o PSOL. Então a gente, com esses postos-chave que a gente está lutando, com essa tradição marxista fazendo o enfrentamento, e a gente faz enfrentamento, a gente não tem medo de fazer enfrentamento dentro do PSOL, é que a gente vem fazendo, usando o PSOL como uma ferramenta de luta tão caríssima que ele é, para fazer a disputa na própria luta de classe. E é essa diferença que manifesta aqui em Betim, Rui. As pessoas falam aqui no município, quando falam assim, o pessoal do mês. O mês constrói o pessoal, mas é o pessoal do mês, o pessoal do juntos. Porque quem está na rua somos nós, e a gente não esconde as contradições, entende? Que a gente sabe que muitas coisas equivocadas que acontecem têm nome, tem endereço, tem força política. E a gente separa o joio do trigo. Fala, olha, quem fez isso no pessoal foi tal força. E a gente coloca no ventilador também, porque a gente, seguindo uma lógica, e aí a gente, dentro do trotskismo, poderia dar uma leve tradições diferentes também, como dizia o camarada Noel Moreno, nunca se deve mentir para a classe trabalhadora. É uma coisa que a gente não faz. É um pouco isso. Não, beleza, acho que foi muito bom ouvir um pouco das suas impressões, assim, com relação ao partido, né? Acho que é isso, a gente sempre tem que reconhecer que existem temporalidades distintas dentro dos processos que a gente encara dentro das organizações. Muitas vezes algumas figuras ou alguns setores, como aconteceu também com o pessoal, né, no racha que teve, acho que também em 2022, em que alguns setores acabaram se desfiliando, entenderam uma temporalidade onde estar nas fileiras do partido já não era algo crível para esse grupo, né? Eu já tinha até falado um pouco antes. Outros setores têm outras temporalidades, tanto no entendimento de que, ainda que eles entendam que não, que o partido já está encaminhando para um lugar sem rumo, ainda assim é preciso continuar ali, porque o terreno, no geral, dentro da esquerda não é muito favorável para reagrupamentos. Então, estar num lugar que não permita a dispersão, isso é compreensível e tudo, como de setores que também têm aquela percepção, aquela racionalidade de que ainda há uma disputa a ser feita, né? Como você trouxe, eu acho que tem muita gente de luta e muita gente comprometida tanto com as nossas lutas, como também com o horizonte estratégico revolucionário, ecossocialista que segue na construção do partido. Eu tenho uma visão diferente sobre permanecer, né? Tanto que eu tomei a decisão de sair, mas acho muito importante a gente manter esse diálogo aberto e trocar as nossas impressões. Eu queria te agradecer muito, muito, Juan, por ter aceitado o convite de conversar comigo. Você é uma pessoa que eu admiro muito, que a gente compartilha muita coisa relacionada tanto a posições políticas, de tradição política também, mas também com relação às nossas afinidades espirituais, de fé, que acabam se convergindo também em alguma medida. Convido a todo mundo que está acompanhando a live, inclusive agradeço a quem está acompanhando até agora, quem acompanhou durante essa um pouco mais de uma hora que a gente está aqui. Convido vocês a conhecerem mais o perfil do Juan, caso vocês ainda não conheçam, né? Se vocês não acompanharam também durante a fala dele, ele é candidato a vereador em Betim, então conheçam aí o que ele está apresentando, conheçam as propostas dele. Caso vocês estejam em Betim, mas se não estiverem, conheçam assim mesmo, porque vale a pena de qualquer maneira. E
enfim, dizer que aqui o meu perfil está sempre aberto para a gente poder dialogar. E vou deixar aqui a bola para você deixar aí sua despedida, dizer suas últimas considerações para a gente finalizar. Agradecer o camarada Roju, eu estava comentando com ele que eu vi umas fotos nossas em umas manifestações lá em 2019. Então, eu vou achar elas, vou te enviar, Você está eu prometo. mandar essas fotos aí. Estou te devendo. E é dizer que, como passa o tempo, quase meia década aí, ver o Rojudo na construção de luta, a gente não tendo muita proximidade física, mas sim a proximidade de ideias e também ali na própria rede social e vendo o desenvolvimento tanto intelectual, espiritual e revolucionário do camarada. Eu, independente de corrente, eu valorizo o desenvolvimento revolucionário dos companheiros. Eu respeito muito a ancestralidade comunista de cada camarada. A gente precisa falar de ancestralidade revolucionária, ancestralidade comunista, é um ponto muito importante. E estar aqui hoje, eu me sinto lisonjeado, é uma honra mesmo estar conversando com esse próprio camarada. Convido a todos também no meu perfil a acompanhar o próprio Roju e peço também que aqueles que tiverem vontade de conhecer uma candidatura combativa, uma candidatura coletiva da diversa classe trabalhadora betinense, segue lá no perfil. Estou como candidato a vereador, mas não é eu, é nós, por isso que nosso lema é nós por nós. E faço convite tanto ao Roju e a todos vocês que no próximo dia 25, a gente vai ter o lançamento da nossa candidatura, que vai ser um local muito fraterno, mas um fraterno com combatividade. E não podemos deixar de encerrar, agradeço a todos e todas, como diria o Trotsky, ela virá a revolução e trará os povos não só direito a pão, mas também a poesia. Então, que de pão e poesia a gente possa construir a luta. Muito obrigado a todos e todas. É isso, gente. Fica o convite também para vocês seguirem acompanhando as próximas lives que vão acontecer acerca desse quadro de eleições de conjuntura. Na semana que vem vai ter mais uma galera participando também. Amanhã já deve sair a divulgação da próxima live. Um beijo aí para você, viu, ô Juan? Muita luta aí, muita conquista nessa construção que você está fazendo, e não apenas conquista no sentido eleitoral, de votos, mas a conquista no sentido de conseguir cada vez mais construir a luta com as pessoas, de conseguir dialogar esse programa com a população e construí-lo com a população junto. Então é isso, um abraço para você, gratidão a todo mundo que acompanhou essa live aqui com a gente. Paz e bem para você, gente. Tchauzinho.